Meninos e meninas, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Meu nome é Lenina Mattioli, mas pode me chamar de Lelê, e esse é o Lelê Pod. Conversas não aleatórias com gente inteligente. E hoje a gente vai falar sobre envelhecer, sobre geriatria, sobre ficar velho, quando que a gente começa a envelhecer. E eu trouxe dois geriatras aqui, o Guilherme Campos e a Mariana Moreira. E eu gostaria de agradecer vocês e que vocês se apresentassem. Obrigada a você, Lê, pelo convite. Puxa o seu microfone um pouquinho para você. Mais perto. E Obrigada, Lê, pelo convite. É um prazer enorme para a gente estar aqui falando do que é o nosso dia a dia, do que a gente mais gosta. Nós somos geriatras. Eu fiz faculdade em Araraquara, depois fui fazer residência de clínica no IANSP em São Paulo e fui fazer residência da geriatria na Unifesp, onde conheci o Guilherme. É isso aí. Eu fiz a faculdade em Botucatu, também sou geriatra com a Mari, e fiz a residência de clínica em São Carlos, depois a geriatria lá em São Paulo. A gente se conheceu. A gente começou a amizade lá, né? E depois, mais pra frente, a gente acabou fazendo um relacionamento aí. E hoje estamos praticamente casados no religioso. na vida e na profissão. É, Né? exato, E por que nos dois. geriatria? Para mim, a geriatria é um processo, não foi uma coisa inicial na escolha da medicina. Na clínica médica, eu lidei com muitos pacientes idosos por causa do perfil do hospital. E eu sempre gostei muito de histórias. Eu gosto de entender quem são aquelas pessoas, de onde elas vieram, o que tem nas histórias, o que está por trás daquelas pessoas. E isso foi o que me seduziu na geriatria, essa possibilidade de lidar com histórias. Você não... a gente tem uma ideia muito ruim em relação a comparações. Por vezes nós somos comparados à pediatria. E aí eu falo que nós não somos a pediatria. A pediatria são pessoas que estão iniciando as suas histórias. Nós estamos lidando com gente que tem as suas histórias prontas. Então, minha busca na geriatria foi por isso. Realmente a possibilidade de lidar com essas vidas e essas histórias. E você? Eu escolhi a geriatria porque no passar da clínica, eu sempre via cardiologia, eu via só coração. O nefro é o especialista só do rim, né? E eu falava, gente, endócrino só vai ver metabolismo. Eu falava, eu acho que falta alguma coisa, eu queria ver como um todo. Sempre gostei muito de ver como um todo. E aí eu fui para a geriatria e, na verdade, depois eu descobri que é muito maior, né? A geriatria, a gente abrange a parte de demências, a parte de envelhecimento saudável, prevenção. Então, quando eu fiz a especialização, eu vi que a geriatria é muito maior do que eu pensava, né? E, Não era só cuidar de velhinhos, né? exato, não era só ver, eu quero só ver o idoso. Não, é muito mais amplo, né? E aí eu me apaixonei bastante por essa especialidade. E quando que a gente começa a ficar velho? Quando a gente nasce? A todo momento, né? A diferença é quando a gente começa a se preocupar que está ficando bem. Aí, falo que uma das coisas que a gente fala bastante nas nossas postagens e nas questões dos consultórios também, é que todos nós estamos envelhecendo pela primeira vez. A gente não envelhece uma vez, volta e tem chance de testar e fazer diferente. É a primeira e única. É a primeira e única, não vai ter outra oportunidade. Eu acho que a diferença se dá quando a gente começa a se preocupar com o envelhecer. Então, nós vamos levando a vida muito bem, um dia trabalha, acorda e vai isso e faz aquilo, e nosso corpo responde muito bem, até que uma hora a gente começa a entender que o corpo não tem o mesmo ritmo que a gente tinha. E é isso que eu acho que as pessoas começam a olhar, param e falam, nossa, eu estou envelhecendo. E aí essa falta de adequação entre o ritmo que a gente tem, muitas vezes da cabeça ou de vida, e o ritmo do corpo é que fazem essa diferença. E mostrar, opa, algo está errado, acho que eu estou envelhecendo. Eu acho que é esse momento. Eu acredito que, por exemplo, a criança ela não percebe que está crescendo, ela vai vivendo aquilo, né? O envelhecer é a vivência, né? Você está vivendo cada dia ali e sentindo que o corpo vai mudando. Quando é que eu percebo? Não é assim, envelheci, tipo, fiz 70, agora eu tô velho. Não, o corpo vai mudando, começa a mudança muscular, começa com 40, 50 anos, já começa a ter uma perda muscular. O que vai definir a velocidade disso, o que vai definir se você vai ter muito músculo, pouco músculo, vai cair, não vai cair, tudo isso vai mudar conforme o que você tem de reserva. E a reserva começa com 20, 30 anos de idade, né? Até antes, a parte óssea, até na época da adolescência. Então, o envelhecimento, você pergunta, quando começa?
E o osso começa a envelhecer a partir da adolescência, entendeu? E o músculo... Quando parou o crescimento, ele já começa o processo de envelhecimento. É lento e depois vai acelerando. Né? Exatamente. Né? E o músculo, ele começa a envelhecer com 40 anos. O músculo já envelheceu. E a mente? A mente talvez nunca envelheça. Né? Então, a gente tem que trabalhar como um todo, mas assim, começa cedo para prevenir. Né? A gente da geriatria tem uma questão muito grande em cima de prevenção. Né? E o que a gente consegue trabalhar o quanto antes, melhor para um envelhecimento saudável. Até porque eu acho engraçado, quando a gente tem, sei lá, 10 anos, a gente olha uma pessoa de 40 e fala, nossa, que velho. Aí quando você tá com 40, você fala, caraca, quem tem 40 não é velho, é machina. Exato. É algo que você não vê, né? Você não vê você envelhecendo, você olha os outros envelhecendo. Exato. O filho olha e fala, nossa, olha né? A perna do meu pai afinou, a canela tá fina. Né? Não, esse afinamento da canela já vem lá dos 40 anos, sabe? É que a gente não repara, mas começa antes. E vocês acham que hoje em dia as pessoas estão envelhecendo mais lentamente do que antes? Porque hoje a gente olha uma pessoa de 40, talvez porque a gente tenha. E eu me lembro de pessoas de 40, quando 20 anos atrás, eram diferentes, né? Hoje você vê, por exemplo, uma mulher de 40 anos, que eu acho que talvez o envelhecimento para as mulheres ele seja mais gritante ou mais cobrado ali na questão física. Sim. 40 anos, ela tá, tipo, 25, 30, né? Tem isso hoje? Eu acredito que sim. Hoje mostra que se a gente comparasse, né, uma pessoa de 50 anos é como se tivesse 40, né? Você acha que 10 anos a menos? Então parece que tem uma relação de 10 anos a menos aí nessa questão do envelhecer. Né? Então ele mantém um padrão, por exemplo, hoje o meu pai, por exemplo, tem 70 anos. Né? O meu avô, com 70 anos, estava aposentado. Meu pai, com 70 anos, vai na academia, ele faz atividade física, ele trabalha ainda. Né? Então, hoje o envelhecimento ele está sendo postergado. Né? Então, vive-se mais tempo. Né? Então, aparenta que com 40 parece que você tem 30. Então, existe uma modificação cultural. Né? E por quê? Eu acho que é a primeira vez que o mundo vive tanto. Nunca na história do mundo as pessoas tiveram tantos centenários ou até pessoas acima de 120 anos no mundo. Então, tem muitas pessoas acima de 120 anos? Tem um trabalho que saiu em 2022, acho que foi 22, que tinham acima de 120 anos, tinham 19 mulheres em 2022, no mundo, né? É uma colocação. Então, nunca se viveu tanto, né? E essa questão, por que nunca se viveu tanto? Porque hoje a gente tem tecnologia, a gente tem a medicina, a gente tem a informação disponível, né? E com esse envelhecimento das pessoas que veio novo agora, a gente começou a entender o que de errado era feito. Né? A geração hoje que tem 80 anos, ela não teve essa possibilidade de saber que atividade física e alimentação era o centro da vida delas. E elas precisavam disso. Então, hoje, quem tem 80 anos é por pura sorte. Não é porque eles se desenvolveram, foram treinados. É isso. Hoje, não. A gente tem essas informações. E quando as pessoas acreditam nessas informações, a gente tem um envelhecimento muito melhor. E esse envelhecimento melhor se repercute em tudo, né? Tanto na questão física, na questão psicológica, emocional, atividade, autonomia, independência. E aí eu acho que isso, além de toda a tecnologia que hoje a gente tem a favor, gera com que as pessoas aparentam menos idade do que elas são. E a gente também está acostumando muito mais com isso. Se a gente pensar na geração que hoje tem 80 anos, há 20 anos atrás, quando eles tinham 60, quantas pessoas ao redor deles tinham 80 anos? Pouquíssimas. Hoje a gente tem muitos ao redor. Hoje a gente tem centenários no consultório acompanhando. Então, se torna muito mais familiar. Né? O envelhecer se tornou muito mais tranquilo, né? Comum. Mas aceito, não no sentido de você não aceitava antes, mas como tá ali no cotidiano, as pessoas, tipo, acham aquilo meio mais corriqueiro, né? É normal você chegar aos 80, né? Sim, é bem mais... daria para comparar como se você estivesse dirigindo um carro, né? O envelhecimento. A estrada, ninguém sabe onde termina. Né? Você pode ter o pneu pode furar, né? Você pode ter algum problema durante o envelhecimento. Mas se você está com o carro revisado, se o óleo está trocado, se você dirige com segurança, a chance que você vai chegar no destino mais longe é muito maior do que alguém que não cuida do próprio carro. Né? Então, se você comparar esse envelhecimento com uma estrada, né, e sendo dirigindo o carro,
você tem uma chance muito grande de envelhecer muito bem, com saúde e provavelmente cada vez mais velho. Existe um estudo que procura estudar qual é o limite do envelhecimento. Isso que eu ia te perguntar. Hoje, Qual é o assim, limite? Exato, a gente não sabe o limite do envelhecimento. Não As existe. pessoas mais idosas são essas de 120 anos que existem no mundo hoje, ou alguém mais idoso do que... O que tem registrado é 124 anos de registro, né? A gente não sabe se foram coisas não registradas, tá? Pensando na parte bioquímica nossa... Isso que eu ia te perguntar. Até onde hoje, né? Porque eu imagino que isso vai variar daqui para frente, mas até onde hoje... qual é o limite da idade saudável no sentido de 120 não é muito? Pensando na parte química do corpo, formação de corpo, parte celular, DNA, seria de acordo com as pesquisas do máximo. 120 anos seria o máximo que o corpo humano poderia viver. Mas a tecnologia está aí para a gente burlar essas questões do limite da natureza, né? Mas assim, não é muito, porque uma pessoa de 120 anos, ela não tá, por mais que ela fique fazendo tudo certinho, alimentação, exercício, ela não tá ali debilitada já para viver, quer dizer, a qualidade de vida dela não seria muito ruim? Tem coisas que são inerentes, né? A bioquímica nossa, e principalmente ao DNA. Tem algumas coisas, trabalhos que mostram que chegar ao 100 depende do que a gente faz no dia a dia. Após o 100, é só seu DNA. Não tem mais nada, não tem influência. Se após o 100 você passar a comer só doce, e se após o 100 você nunca mais andar, mas depois do parar de beber 100, água. aí que eu vou sair pra balada. É o que a gente fala. Já tô fazendo hora extra. Exato. Aí quando você tem... É igual assim, sabe? Minha avó falava, não, com a cidade eu já posso falar o que eu quiser, já posso fazer o que eu quiser. Tipo, tô nem aí. Exato. Existe... com a tecnologia, a gente tem possibilidades de uma pessoa estar ao 100 bem. Só que aí a gente tem outros fatores muito importantes. E principalmente a questão psicológica, social. Porque o envelhecer gera alguns fatores. E a principal dessas pessoas, e a maior coisa que eles chegam até a gente com isso, é a questão de eu perdi todos. Só ficou eu. É muito complicado. Vai todo mundo na família, amigos, né? E aí... Porque com 100, às vezes até filhos, né? Porque com 100 você pode perder seu 100 filho, tem com filho 80. E podem falecer, lógico, podem falecer antes, mas eles podem falecer com os 80. E isso, acredito que pesa muito para a questão do humor. Né? E o humor, ele é fundamental para a cabeça. Né? Então, às vezes, fisicamente, eles estão bem. Fisicamente, eles andam, eles são autônomos, eles comem sozinhos. Mas, muitas vezes, o que eles chegam falando por que eu não morri ainda? Todo mundo Isso foi, é muito triste. menos eu. tem paciente que acha que não cumpriu missão, e aí passa dos 100 anos. Sim, né? E aí esse questionamento vem muito. Porque, assim, é difícil você pensar na sua vida em criar sonhos ou programações, coisas da sua vida para depois que você tiver 100 anos. A gente não cria sonhos para depois dos 100 anos. Não. Né? A gente cria sonhos, sei lá, 10, 20 anos no máximo. Ou até 30, 40, uma aposentadoria e tal. Mas acima dos 100 anos, você não fica pensando, quando eu fizer 100 anos, eu acho que eu vou dar uma volta no Himalaia. Não acontece. Até porque não acontecia com muitas pessoas. Agora, talvez, as pessoas falam, bom, quando eu fizer 100 anos, vou tomar todas, vou sair pra balada, vou pirar o cabeção. Porque já tô no lucro, né? Vou pro Himalaia. Exatamente. É uma mudança de pensamento, né? Ele não tem muito essa questão, né? De essas programações. E parece que a vida se torna um pouco mais vazia. E um pouco mais sem sentido. É uma questão de acordar, comer, dormir, acordar, comer, dormir. E aí se torna uma coisa muito vazia. Então, por mais que eles possam estar fisicamente bem, emocionalmente, psicologicamente e socialmente, é muito difícil você encontrar esse equilíbrio. Quer dizer, assim, no final das contas, se a gente for avaliar uma pessoa bem de 100 anos, para ela estar bem, ela precisa ter um motivo para estar vivo, seria. Exatamente. Ou tem que encontrar um motivo. Para isso, ela encontrar esse motivo. Seja qualquer que seja ele, é o motivo para ela... O ser humano, ele depende de sonhos, depende de planos, né? A gente trabalha, a gente tem uma rotina, né? Isso tudo modifica muito. E com 100 anos, podem haver limitações, né? Audição, pode ficar, né? Ter uma perda auditiva grave, questão visual, pode não enxergar, catarata, né? Algumas degenerações maculares, então, que são problemas no olho. Então, a idade pode trazer limitações, né? E ter planos dentro das limitações é mais difícil. Sim. Né? Então, o envelhecimento, talvez o limite do envelhecimento
seja até a própria pessoa que impõe, Entendi. né? Em cima de sonhos, de planos, né? De mudar. Talvez seja, eu quero entrar no casamento do meu neto, do meu bisneto, né? Às vezes são pequenas coisas que eles colocam ali que fazem com que eles estejam bem. Eu Exato. preciso de mais tanto tempo para fazer isso. E chegou naquele tempo, eu preciso de mais tanto tempo Exato. para E isso. isso acho que acaba estimulando para que consiga manter-se bem por mais tempo. Eu fico pensando isso, porque eu acho que isso é para tudo na vida. A gente tem que ter um motivo para a ação, a tal da motivação, né? Sim. Motivo para estar, motivo para fazer, que se esse motivo está incorporado ali, em qualquer idade, mas é que eu acho que fica mais evidente, porque daí parece que o tempo está se encurtando, né? Sim. E as pessoas têm medo de morrer, assim, os que chegam no consultório de vocês, eles questionam isso, eles falam sobre isso, tipo, eu tenho medo de eu morrer, porque às vezes a pessoa vai lá para fazer um check-up, ela não tem grandes doenças, nada disso. E aí? Acontece, mas acontece os dois pontos. Acontece os que têm medo da morte, Os que querem. porque tem essa questão parece que ela está próxima, né? Mas a gente sempre mostra para eles que não tem essa questão. Mas os que também querem falar sobre a morte. Viu? Porque como para eles está mais próximo, por muitas vezes isso se torna um tabu dentro de casa. E eles não podem falar para os filhos, ou eles não podem falar para os netos, e eles não têm ninguém a qual eles possam conversar sobre o morrer. E aí, então, às vezes, a gente é o foco disso. Já teve momentos de perguntar assim, e como que a senhora se sente com essa questão de uma doença terminal, algo mais? Ela falou, até que enfim alguém me perguntou sobre isso. E ela queria rituais que eram importantes para ela, em velórios, rituais que eram importantes para ela no processo de morte, coisas que ela queria fazer, mas nunca ela teve a oportunidade. Por quê? Porque a hora que ela começa a falar, todo mundo para. Ai, porque isso não vai imagina, deixa acontecer. disso. Exato, Isso você fica vai, rindo, você É. falar atrai, essas coisas desse tipo. Então, a gente tem um lado que tem esse medo, porque parece que está mais próximo, e aí eles buscam o que eu posso fazer agora para evitar isso. Ou esse lado que já aceitou essa proximidade, que é ilusória, mas existe, né, a mentalidade, e que querem falar sobre isso, que querem mostrar como eles se sentem em relação a isso, e mostrar que para eles, eu já encerrei o meu ciclo, tá tudo bem se caso eu morrer. Então, e a dificuldade é mesmo a questão cultural nossa de não falar. A gente, nós somos, né, a gente vem de um negócio que morte é tabu. Exato. Né? Tem outras culturas, né? Sei lá, a cultura japonesa, assim, eles super aceitam tranquilo. muito melhor, né? Eles até, não que comemorem, mas eles fazem aquele rito muito mais suave, né? Do que é pra gente. Pra gente, eu acho que é muito pesado. A questão, por mais que a morte seja um tabu, não tem nada mais natural do que a morte. Não, a única certeza da vida, A gente né? Só tem duas, o nascimento e a morte. São as duas únicas coisas que a gente sabe que na vida irão acontecer, né? Mas eu tenho muitos pacientes que não trazem nem tanto medo de morrer, mas o medo de ficar dependente. Ah, Eu isso acho daí que essa é... a questão que eles Essa é a trazem, questão né? principal. Eu acho que é a questão de ir para uma cama, de precisar de fralda, precisar de alguém para dar banho, sabe? Eu acho que essa questão eu vejo muito mais o medo do depender do que o medo de falecer. Eu acho que eles trazem muito isso nessa idade, né? Sim. Quando a gente é jovem, a gente tem medo de morrer, lógico. porque- mas na cidade, sei lá, vocês dizem dos 80, Sim, 90 né? anos. Mas até uns 70, assim, acho que tem, mas acho que passou nos 80, Já começa a 90, acho que vem uma questão de aceitação, sabe, que isso é inerente, né, e muda um pouco a visão, né? A gente, quando eu era criança, eu pensava uma coisa, hoje eu penso outra, com 80 anos, a minha ideia vai ser outra também, eu sei disso porque é experiência de vida, né, a gente vê nossos familiares, nossos amigos, então você vai vendo A gente situações. começa a ver situações que daí a gente começa a considerar Exato. aquilo como possível e que Então, em algum momento... Que isso vai acontecer. Talvez você viu o seu irmão falecer e para você, né, se tivesse visto com 18 anos era uma coisa. Você vê com 80 anos você fala, poxa, que bom que aconteceu às vezes para ele. Né? E você passa a aceitar de uma outra maneira. Mas a dependência eu acho que é o principal medo. É a dependência. E a demência? Tipo, porque assim, a gente pensa idoso, o que a gente pensa? Alzheimer, demência, vai ficar esquecido. Isso é uma realidade para todo mundo, não é? Qual a diferença entre demência e Alzheimer? Você fez um vídeo muito legal no Insta falando exatamente isso. Qual é a diferença ali? Eu achei muito pertinente. A grande questão, né, da demência, né, todo mundo tem medo de que a dependência vem junto com a demência, né? É uma questão muito engraçada, porque quem tem a demência não sabe que é dependente. Né? Acho que para a família é muito mais pesado do que para a própria pessoa. Mas quando você está no começo de um quadro de demência, você tem medo de que aquilo vá piorar.
E o esquecimento é uma queixa muito comum no consultório. Quando você tem a consciência de que você está ficando esquecido, eu acho que deve ser muito duro. Depois passou ali daquele ponto, né? Aí a pessoa ela tira aquela percepção ali, então para ela tudo bem, mas aí sobrecarrega os familiares. Mas assim, me falem as diferenças entre demência, Alzheimer, que idade que aparece e o que a gente tem que se preocupar. Porque esquecido, tem gente que a vida inteira foi esquecido, né? Sim. E Sim. continua esquecido. Eu mesmo sou esquecido já desde a vida inteira. Eu também não posso falar muito, A Mari porque sabe. realmente, né, a questão do TDAH aí, imagina quando eu vou... Enfim. Mas a demência, bom, o Alzheimer é um dos tipos dos de tipos de demência, demência. né? Existem diversos tipos de demência. E algumas demências só começam a surgir com 65 anos de idade, que é muito cedo. O Corpúsculo de Levy, por exemplo, uma demência que surge cedo, né? E esses diferentes tipos têm uma evolução diferente. Então, um envelhecimento é Mas o diferente para cada uma começo delas. é parecido, é tipo, esqueceu uma coisinha, esqueceu outra coisinha mais do que o habitual, né? Sim, exatamente. Assim, a gente tem alguns esquecimentos que são normais. A atenção é muito importante, né? Então, muitas vezes, se você dorme mal à noite, Isso. se você tá com depressão, tristeza, se você não tá legal com a vida, alguém Você tá fala, sobrecarregado. alguém fala alguma coisa para você, você tá pensando em outra coisa, tá pensando numa conta que eu tenho que pagar, no irmão que tá doente, na família, se eu briguei com a esposa. Gente, você vai esquecer o que foi falado naquele momento porque você tá com a cabeça em outro lugar. A atenção é fundamental. E se dormiu mal à noite, você não vai prestar atenção. Então, o esquecimento nem sempre é demência. Essa é a primeira coisa que é importante falar, né? A demência faz parte do esquecimento, mas não quer dizer que porque você está esquecendo, você está tendo demência, né? Então, isso é uma coisa importante. E daí a avaliação médica, para a gente entender de onde está vindo a causa, né? Se for demência, existe um tratamento, né? Não é curativo, não se cura a demência. Ele retarda a progressão, é isso. Então, na verdade, hoje mostra que não tem nenhum retardo da progressão. O que você melhora é qualidade de vida, comportamento para frente. Entendi. Né? Você consegue melhorar um pouco o grau de dependência, né? Mas a progressão, a perda de memória, ela vai ocorrer independente do remédio, né? Tanto que tem escola, a escola francesa, por exemplo, é uma escola, né? Os médicos franceses não costumam usar tantos remédios que a gente usa para essa parte da memória, já os americanos usam, né? Então, eles não veem tanto benefício no uso dos remédios. Mas você pode melhorar a qualidade de vida pensando lá para frente da doença. E qual que é a diferença, por exemplo, entre demência e Alzheimer e os tipos de demência, o que é pior, o que não é tão ruim assim? Porque parece que o Alzheimer, quando vem alguém que recebe esse diagnóstico, caiu a bomba na cabeça da pessoa e na família inteira, do tipo, danou, não temos mais o que fazer. Como que é isso? É uma dúvida muito comum, né? Essa é que chegam pra gente. Minha mãe tem Alzheimer ou demência? Essa é uma pergunta muito comum que a gente recebe. O que tem é todo o processo que envolve uma doença do esquecer chama demência. Né? Envolver o esquecimento é demência. Né? O nome não é muito agradável, né? Não, mas porque é esse parece o que a nome pessoa tem. está ficando Exato, parece que ela tá deslocada. E não é Exato. isso, ela só... Que vem da história do ficar caduco, Isso, anos atrás, exatamente. do esclerosado. São Isso. todos termos muito desagradáveis. Pejorativos, É. né? Mas o termo que a gente tem tecnicamente hoje é esse. E aí a demência se divide em muitos tipos. Esses tipos têm relações com tipos mais rápidos, tipos mais lentos, mais precoces, mais tardios. Só que o Alzheimer é o mais comum. Ah, tá. Por Então, isso o por peso isso, dele, né? E aí, como veio o nome através de trabalho, quem descobriu a perda de memória, veio com esse nome pelo pesquisador, e foi divulgado no mundo, isso ficou. Mas nem todo o esquecimento é Alzheimer. A grande dificuldade nossa é porque não existe como falar com certeza é Alzheimer ou não. Porque Não existe essa... não existe essa afirmação. Porque a única maneira é fazer uma biópsia, tirar um pedaço do cérebro. E a gente não faz isso, ninguém vive. Então, o que sempre acontece é a possibilidade mais comum é que seja Alzheimer. A grande chance é Alzheimer. Pela evolução, pelo tempo, pelos sintomas. Alzheimer é uma demência um pouco mais precoce, é isso? A gente tem algumas mais difíceis, que são mais raras, que são mais precoces e mais rápidas e muito mais intensas. Mas o Alzheimer, ele vem iniciando os sintomas ali nos 60, 65 anos, 75 até.
ela tem uma questão de progressão lenta. O paciente, a dependência dela pode vir a 20 anos após o início dos sintomas. Então, ele tem uma evolução muito lenta. Não significa que isso o torne mais fácil, né? Mas ela tem essa parte. E é mais comum. Então, na verdade, a gente só vai conseguir falar, olha, tem uma chance enorme de ser Alzheimer, talvez 20 anos depois de quando o diagnóstico começou. Entendi. Quando ele começa, a gente acha. Mas depois... Aí o acompanhamento é muito importante, na verdade. Eu já tive pacientes que foram diagnosticados como Alzheimer, e no acompanhamento você que vê que a perda de memória é estacionada. Né? Então, na verdade, o que ele tinha era um derrame na área da memória. Entendeu? E aí você até tira o remédio porque não tem nem benefício. Entendi. Usar, entendeu? Então, a memória, além do diagnóstico, né, é muito importante o acompanhamento para entender se de fato é um Alzheimer ou se é algum outro tipo de demência. Sim. Né? E se não é só uma sequela, por exemplo. Né? E como que trata uma demência? Porque, por exemplo, a pessoa foi lá, né? Geralmente está esquecida, foi lá, fechou-se o diagnóstico que é uma demência, seja Alzheimer ou não, né? Mas vamos colocar o Alzheimer, que é o mais comum. Diagnosticou que provavelmente é Alzheimer, pelas características, vai geralmente a pessoa e o familiar. Como que a pessoa aceita isso? Ou se ela aceita, ou se não aceita? E como que a família... Porque, assim, o que eu vejo, né? Porque eu não atendo pacientes mais velhos, geralmente os meus pacientes são mais novos, mas eles cuidam de pacientes que têm Alzheimer, alguns, e a gente sabe o quanto sofrido, assim, o quanto pesado é, porque muitas vezes a pessoa ela não compreende totalmente aquilo, às vezes ela até compreende, mas falta, assim, quem cuida ser cuidado, assim, né? Então... Eu diria que, assim, o Alzheimer, ele depende da fase. Como é uma doença que é progressiva, quando você pega muito no começo, que é um comprometimento de memória, mas que ainda não atrapalha o dia a dia, a primeira coisa que você tem que fazer é atividade física. Aí é o que mostrou benefício em cima. É a única coisa que mostrou benefício. Eu amo isso. Mas para que a gente chama, é um termo que chama CCL, a única coisa que mostrou benefício foi atividade física. Fazer cruzadinha. Não funciona. Então, gente, vamos fazer um parênteses aqui. Exercício, entendeu? Goste ou não, queira ou não, você tem que fazer. Igual escovar dente, tomar banho, tem que fazer. Tá Sim. vendo? Ó, a única coisa. Foi a única coisa. E a gente controla, lógico, pressão alta, diabetes, que são fatores de risco para a parte tecido do cérebro, né? Então a gente tem que controlar. Mas a atividade física foi a única coisa que mostrou benefício nessa fase por causa daquela inicial. pesquisa da irisina, né? Do músculo libera irisina, hipocampo, é aquilo, né? Exato. E fora que melhora também a questão de irrigação sanguínea, diminui estresse, né? Então tem uma série de fatores que são protetores, neuroprotetores, que protegem o cérebro com a atividade física, que você não encontra em outras atividades. Né? Vou fazer meditação. Tudo bem, a meditação pode baixar um pouquinho o cortisol, mas o benefício de melhorar a irrigação cerebral você não vai ter, entendeu? Que a atividade física vai trazer. Eu acho que, voltando à tua pergunta, assim, como a gente nunca viveu tanto tempo, a gente nunca teve tantos cuidadores, e nem cuidadores que principalmente são familiares. Isso. E aí, quem é esse cuidador? Eu acho que é a parte importante da gente lembrar. Normalmente são filhas ou esposas, mulheres, e que saem das suas vidas para ir cuidar de alguém. Então, é uma questão que são pessoas que precisam ser olhadas. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa é que elas tenham o direito de ter a informação. Então, normalmente a gente faz um planejamento. O que vai acontecer, o que você precisa esperar, o que você precisa se programar. Para ter mais segurança, né? Exato. Porque fica de sobressalto, porque não sabe o que vai acontecer depois. Né? E a gente, demências, principalmente o Alzheimer, tem algumas vertentes e tal, mas a grande maioria segue uma linearidade. Então, nesse processo, ele entende que quando começar a acontecer isso, o próximo passo vai ser esse, o próximo passo vai ser esse. Então, é possível fazer um planejamento. E esse planejamento só é possível se a pessoa tiver informação para ele. Se ele não tiver informação do que está acontecendo, do que é e do que esperar, é muito difícil. Porque o processo de cuidar é um trabalho que não tem folga. Não existe final de semana, não existe descanso, não existe férias. Nada é tão intenso e exaustivo do que cuidar de alguém.
E principalmente alguém que você tem um vínculo emocional É importante. isso que eu ia falar, porque uma coisa é você trabalhar como cuidador, Sim. saiu da sua rotina, saiu ali das suas horas trabalhadas, você volta para sua vida. Se é cuidado por alguém da família, não existe isso. E a gente lida com um processo muito importante que é a culpa. Normalmente, quem cuida sente-se culpado se ele sair desse cuidado, se ele parar para descansar. E nunca acha que é bom o suficiente, Exato. né? Que nunca aquilo é suficiente para ser feito. E se acontece uma mínima coisa que ele não tem controle, ele se sente culpado porque aquilo aconteceu. Então, a primeira orientação é tirar a culpa de cima dessa pessoa. É trazer informação a ela de que ela pode sim parar, ela pode dividir, ela pode descansar e que vai ficar tudo bem. E que ela precisa daquele momento para ela. Na residência, a gente tinha um ambulatório, que é um dos únicos que existe hoje no Brasil, que era um ambulatório de cuidadores. Eram Que legal idosos isso. que cuidam de idosos. Isso, porque na verdade, geralmente são pessoas mais Sim. velhas, né? Que cuidam. É dificilmente uma pessoa, sei lá, de 30 anos está cuidando de alguém de 80. É quando você já tem lá seus 50, que você está cuidando com alguém de 80 e assim vai. E como que era isso? Depois que a gente terminou a residência, eu passei um ano nesse ambulatório, fazendo um acompanhamento, fazendo um fellow com eles lá. E era um local onde tudo girava ao redor da culpa. E essas questões, a hora que você tira o peso da culpa, você melhora o cuidado, você melhora a relação com o paciente, porque quando a gente está cansado, com fome, a gente não dormiu bem, você não consegue cuidar de ninguém. E aí, trazia o olhar para a pessoa, a qual ela tinha saído da sua vida social, porque normalmente essas pessoas se tornam invisíveis. Um idoso que cuida de outro idoso, principalmente se esse idoso for demenciado, ela se torna invisível. A vida dela se torna o cuidado do outro. E gira ao redor disso 24 horas por dia, 365 dias. Então, na hora que você traz a orientação, que você tira o peso da culpa dessa pessoa, ela consegue dividir. Ela consegue pedir ajuda. Ela consegue diminuir a sobrecarga. E aí, em paralelo, a gente, como médico, precisa cuidar dos sintomas ou das queixas que aquele cuidado traz. Alterações de comportamento, alterações de sono. Então, a hora que você tira a culpa do cuidador e começa a controlar os sintomas de quem é cuidado, essa relação melhora muito. Até porque senão serão duas pessoas que precisam de cuidado, né? São duas pessoas doentes. Duas pessoas doentes. É até aquela questão do dividir, né? Muitas vezes você fala, mas eu trabalho, eu não posso ajudar. Sempre há uma maneira. Você pode procurar Uma noite clínica. na semana que Não, seja, às ou vezes um dia. Né? Existem instituições de longa permanência, né? Que é mais comumente chamado de asilo, que eles muitas vezes aceitam passar o dia, por exemplo. Então, nem que seja para você pagar um dia da semana para que a sua irmã, né? Ou quem quer que esteja cuidando possa descansar. Porque, assim, na verdade, acaba nem descansando, né? Não. Sai para pagar conta, sai para fazer compra, e eles nem descansam. Na verdade, a única coisa que vai ter é um descanso do cuidado do pai, né? Da mãe, mas acaba tendo tempo para você fazer as coisas, né? E isso é fundamental. Então, era uma questão muito grande no ambulatório, né? Sim. Sempre foi uma questão de final de semana, tenta rodiziar o final de semana, né? Porque as pessoas... E uma coisa que é muito importante, acho que aqui cabe bem de frisar, muitas vezes o paciente que tem a demência, ele não lida muito bem com mudança de ambiente. Então, Exatamente, fica muito irritado, né? Então, por exemplo, Tem aquela coisa do entardecer, Síndrome do pôr do sol. síndrome do pôr do sol, né? Que o paciente fica mais irritado à noite. Exato. Né? Então, são todos sintomas que podem ser controlados e às vezes fica muito mais cômodo pro paciente, né? Para a pessoa com demência, que o filho vá até a casa onde ele está passando o tempo. E não que eu tire ele de lá e leve para minha casa. Estressa o paciente. Pode estressar. E quando volta, às vezes ele volta confuso. E aí ele não sabe onde dorme, não se levanta à noite. Então tem um período de adaptação. Então muitas vezes é muito melhor que o filho se desloque, né? Nesse caso de compartilhar os cuidados, que o filho se desloque para a casa onde o pai está, porque isso permite um cuidado melhor e com muito mais atenção. Né? E o exercício, ele é capaz de prevenir alguém? O Alzheimer, ele tem uma característica genética? Uma parte, sim. Uma parte do Alzheimer, se não me engano, são em torno de 30% tem uma característica genética,
mas não são todos. Que é aquela coisa. Você tem o gene, você pode dar o gatilho ou não. Quer dizer, você Exato, pode muito bem passar a sua vida inteira sem dar o gatilho. A gente tem que lembrar que a genética tem do pai e a da mãe. Isso. Né? Não quer dizer que porque o pai tem, você vai ter também. Entendi. Que é a Mesmo que proporção. você tenha o gene, você não necessariamente vai desencadear Não doença. necessariamente, sim. Não. E aí, o exercício ele é uma prevenção. Ele é a maior de todas as prevenções. É um processo de programação para você excluir esse gene da sua vida. Para você silenciar Se esse você gene. quer barrar ele, é a atividade física. A gente da geriatria trabalha com uma questão também chamada compressão de morbidade. Por exemplo, eu vou ter Alzheimer, então tá ótimo. Você vai ter Alzheimer, então nós vamos fazer o seguinte: em vez de você ter Alzheimer com 80 anos, você vai ter Alzheimer com 90 anos. Então você tenta empurrar a doença o mais longe possível, né? E a atividade física ela é fundamental não só nessa questão, né, de compressão de morbidade, mas também de evitar queda quando você tiver mais idoso. Ainda tem mais Né? isso. Então você vai ter mais músculo, você vai ter mais reserva. A chance de dar algum problema durante o envelhecimento é menor fazendo atividade física antes. Né? Então isso começa com 40, 50 Isso, na anos. verdade, teoricamente, deveria permear a vida inteira, né? Sim. Eu venho da ortopedia, então eu sei classicamente fraturas de colo de fêmur, Sim. fratura transtrocantérica, que é a paciente, geralmente mulheres, né, que tem mais susceptibilidade à osteoporose, osteopenia e tal, por causa de muitos fatores, inclusive a falta de exercício ali, elas quebram, caem, e aí além de terem que passar por uma cirurgia que piora muito o quadro geral, elas têm pouca condição de se recuperar no pós-operatório porque elas não tinham musculatura suficiente. Exato. É, assim, absurdo. Essa semana eu tive uma conversa muito interessante com uma paciente sobre isso, que por muitas vezes a gente faz as coisas certas por motivos errados. E que a ideia muitas vezes é, eu vou fazer atividade física, eu vou me alimentar bem para que eu não tenha pressão alta, para que eu não infarte, para que eu não tenha diabetes, para que eu não tenha Alzheimer. Só que a gente não tem esse poder. As coisas da vida acontecem. E a gente não consegue controlar todas as coisas da vida. Então, o que a gente precisa pensar é, eu preciso me preparar para que se isso vier a acontecer, eu tenha um corpo suficiente para superar, né? Essa paciente me aconteceu exatamente isso. Ela, atividade física a vida inteira, uma alimentação impecável, ela caiu, quebrou a perna. E aí ela veio em recuperação, em processo de recuperação, e ela veio me questionando, mas por que eu vou continuar fazendo se eu fiz tudo certo e deu errado? Eu falei, não. Deu tudo Deu certo. tudo certo. Né? Eu falei, se a senhora está na minha frente agora me contando essa história, é por causa de tudo que foi feito antes. Porque se não tivesse sido feito isso antes, provavelmente a senhora estava numa cama de hospital. Ou elas morrem, porque é muito Morre. alta a Morre. mortalidade para as fraturas de idoso, Sim. né? Então, essa é a ideia que eu acho que quando a gente é jovem, a gente precisa ter. É fazer as coisas certas pelo motivo certo e não pelo motivo errado. Você vai prevenir tudo na sua vida? De Eu tenho uma paciente também com artrose de quadril, com indicação de prótese, né? E que eu falo para ela, olha, tudo bem, você vai fazer a prótese? Vai. Então a gente tem que fortalecer antes de fazer. Porque quando você fizer a prótese, você vai ter uma musculatura para recuperar. Porque se você não fizer fisioterapia, atividade física agora, o seu músculo vai definhar, você vai perder musculatura. E quando você fizer a prótese, você não vai voltar a andar. Você não vai conseguir ter condição de ficar em pé. Exato. Né? Aí você vai fazer fisioterapia, você vai falar, a fisioterapia não funciona. Não, é porque você não se programou para fazer essa cirurgia. Quando a gente vai fazer uma cirurgia de coração, Exato. a gente tem que fazer uma programação, a gente tem que recuperar. Né? O cirurgião cardíaco, ele estimula, vai fazer caminhada, vamos treinar o que tem de funcionalidade, que a gente chama isso de funcionalidade, nessa capacidade física, para poder tirar o melhor dela depois que operar. Então, é a mesma coisa, para artrose, para fratura, para quedas. Gente, a melhor coisa que tem para você programar é fazer atividade física. E qualquer atividade, como que é hoje na geriatria, o que é preconizado? Vamos lá. O mundo ideal, o mundo ideal é bem diferente do real, mas é atividade física, tanto aeróbica quanto resistida. Né? Então, é musculação. Não tem isso. Mundo real, que a gente fala. Faz o que dá. Faz qualquer coisa. Né? Anda 5 minutos. Anda 10 minutos. Qualquer coisa melhor do que nada. Qualquer coisa. Né? Qualquer coisa mesmo. Então, ficar sentado no sofá durante 5 horas parado, para a cada hora anda 5 minutos. Então,
o que a gente tem de real é muito diferente do ideal. Mas o que é preconizado mesmo é musculação, academia. Essa é a prevenção. E o corpo precisa de movimento, né? Você vê, se a pessoa fica parada, a dificuldade para evacuar, você vê, é uma coisa que você não pensa. São pequenos detalhes Exato. que as pessoas não pensam. Isso daí é muito Exato. legal. Então você fala, eu não consigo evacuar, mas você sai do sofá ou fica só no sofá? Ah, mas às vezes o problema é eu não estou conseguindo fazer cocô, fico 6 dias sem fazer cocô. Então vamos lá. Começa com uma caminhada. Começa com uma caminhada, vamos tomar água, vamos comer fibra, Sim, sabe? exato. Daí, de repente, fala, qual que é o remédio que eu tomo? Exato. Calma, você não veio dando o básico, né? E muitas vezes as pessoas vão atrás de remédio, e não é um remédio, é igual o sono, né? Sim. Poxa, existe Vamos falar higiene de do sono, porque sono é bom. Porque às vezes a pessoa, eu tô muito esquecida, eu acho que eu tenho algum problema, e às vezes não é. Ela só não tá dormindo bem. Elas Né? não dormem. Não é, a gente sabe, a gente que dá plantão, né? Às vezes no outro dia você não dirige lá muito bem, né? Eu Então, falo que plantão a gente tem uma época da vida para começar e uma época da vida para Pois terminar. é. A gente tem que Com fazer isso, certeza. um planejamento para sair da condição de certeza. plantonista. mas até quem tem uma diarreia à noite, no outro dia, sabe como é que fica ruim, né? Exatamente, A gente é. fica estragado no outro dia, né? E o sono, ele é extremamente importante para uma recomposição do corpo. O cérebro descansa nesse momento, lida com situações do outro dia, né? Faz o Faz o aprendizado. faxinão, né? Faz o faxinão, faz um aprendizado. Ele acaba deteriorando informações que são desnecessárias, né? Então o sono, ele é muito importante. E muitas vezes as pessoas vão atrás da gente por causa de remédio para o sono. E existe a higiene do sono, né? E o que é a higiene do sono? Vamos falar sobre isso. A higiene do sono é se preparar para dormir. O nosso corpo, apesar de algumas pessoas não gostarem, nosso corpo foi feito para ter rotina. Quanto mais rotina a gente tem, melhor nosso corpo funciona. Então, tem hormônios que vão sendo estimulados, coisas do nosso corpo que são liberadas ao longo do dia, que cada uma tem sua função. Quando o dia começa a entardecer, a gente tem essas funções que acontecem também, que é preparar o seu corpo para dormir. E aí, com a tecnologia, com a internet, com a luz elétrica, essas funções foram sendo esquecidas do nosso corpo. E hoje a gente se mantém acordado no período que é necessário e não no período que a gente precisa. Entendeu? Então, é se preparar para dormir. É uma alimentação noturna mais leve, é sair das questões das telas pelo menos 2 horas antes do horário que você vai dormir. Ter uma rigidez de horário, e a rigidez mesmo, tanto os dias de final de semana quanto semana, é dormir no mesmo horário e acordar no mesmo horário. É usar terapias relaxantes antes de você dormir. Óleo de lavanda. O kiwi tem uma propriedade de estimulação da melatonina muito legal. 2 kiwis antes de dormir é como se você estimulasse a mesma coisa da melatonina que você toma em comprimido. Nossa, eu não sabia disso. Que É incrível. muito legal. Muito bom. Cromoterapia, utilizar cores a favor disso. A gente tem uma ideia do azul, do verde como processos relaxantes, mas eles inibem melatonina. Então, para melhorar o sono, é laranja, vermelho ou amarelo. Então, usar isso a teu favor. Trazer uma leitura. Uma coisa bem interessante é a gente colocar as pernas para cima 15 a 20 minutos antes de dormir. Melhora a circulação das pernas, melhora a liberação do corpo, do relaxamento todo. Então, são pequenas coisas que fazem muita diferença. Só que isso tudo gera gasto de energia, gera Dá mudança de trabalho, rotina, dá trabalho. É muito mais difícil isso do que você tomar de um catar o comprimido e pôr na boca. Tem aquela questão também dos estimulantes, né? O café, o chá preto, né? Então, As bebidas que o contêm chamate, cafeína, de modo exato. geral. Então, essas bebidas que contêm cafeína, a gente muitas vezes só de tirar, né? Ou reduzir, por exemplo, à noite, à tarde, já começa a ter uma melhora. Eu lembro de uma vez que a gente foi fazer o curso de noivos, né? Citando uma situação pessoal aqui, e lá tinha café, né? E então, o curso de noivos foi o dia inteiro, foi até 7, 8 horas da noite. Sim. E eu fui tomando café. Nossa, aquela noite eu virava. São 6 horas de meia-vida da cafeína. Então, se Exato. você vai dormir às 10 da noite, 4 da tarde, Nossa, quer aquela noite acabou. 8, 9 da noite, ele tava tomando café e eu olhei e falei, acho que você não vai fazer. E você vê, outra coisa que é extremamente importante, né? O corpo tem que cansar. o né? corpo tem que cansar. Então- E a cafeína, ela justamente ela inibe essa percepção do cansaço, Exato, né? sim. Além de inibir, a pessoa que fica só sentado o dia inteiro ou só deitado o dia inteiro, não adianta falar assim, mas ele não dorme à noite. Mas dormiu quanto durante o dia? Tem gente que passa e dorme 3 horas durante o dia. À noite, você está trocando o dia pela noite. Não faz exercício, não faz caminhada, não cansa o corpo. Não adianta. Se o corpo não cansa,
a mente também não é cansada. Você vai dormir mal à noite, entendeu? Porque o corpo não precisa descansar. Se ele descansou o dia inteiro, ele precisa ficar ali e já tá bom. Não precisa dormir mais, né? Por isso que o pessoal da roça, vamos dizer assim, tem um envelhecimento mais saudável do que o povo da cidade, porque assim, aquela rotininha da roça, levanta 4h30 da manhã, tira o leite da vaca, capina o terreno, 11 horas está almoçando, 4 horas da tarde já está meio que se recolhendo, e aí esse ciclo vai se repetindo, daí você vê alguém, tipo, com 80 anos, tudo bem, que a pele está toda franzida por causa da exposição solar e tudo mais, mas o corpo tá firme ali, alguém que não arrasta o pé para andar, não tropeça, e fora alguém super desenvolvido intelectualmente que ficou sentadinho, mexendo a mãozinha só aqui, nunca levantou o braço. Eu falo isso para os pacientes, falo, gente, a gente não levanta o braço, a gente não coloca o braço para trás, a gente não agacha. Verdade. Quer dizer, você vai perdendo ali o estímulo da placa motora. Isso tem a ver, né? Porque o exercício, como é, vamos dizer, um direcionador aí de bom envelhecimento, né? Tem toda a relação. Né? E envolve um fator importantíssimo entre essas duas pessoas, a alimentação de ambos. Quem mora na região rural, mora no sítio, foi criado na roça, ele come comida de verdade. Muitas vezes aquele mesmo planta, Aquele né? mesmo Aquela planta couve ali da feito em horta, casa. a galinha que ele matou. Exatamente. E aí ele vai comer carboidrato, proteína, fibra, ele vai beber água porque ele trabalhou durante o dia, ele tá cansado e tem sede. E aí, quando você fica no escritório ou você se desloca só de carro, você não vai querer ter esse tempo. As coisas ficam muito mais fáceis. A hora que você chega, você pega o que tá pronto e come, entendeu? Gasta esse tempo para fazer, gasta tempo para planejar a alimentação. Então, tem essa questão da atividade física fortíssima. Outro fator, exposição solar. A exposição solar, ela é maléfica quando excessiva, mas ela é necessária. A luz solar é necessária para a nossa organização do sono. Ela é necessária para estímulos no nosso corpo. Então, essas duas questões são as principais. Músculo, alimentação e exposição à luz solar. Essas fazem toda a diferença. Acho que é só, voltando à questão do sono, né? É importante também frisar que pessoas são diferentes, né? Algumas pessoas têm o hábito mais diurno e outros mais noturno, né? Algumas pessoas deitam 8h30 da noite. Tem pessoas que vão até meia-noite e aí começam a deitar meia-noite, dormem meia-noite, só que acordam umas 9 horas. E aí é importante frisar muito, né? O sono do idoso, ele tem um tempo menor. Ele diminui então, com o tempo. Exato. É igual assim, o bebê, ele dorme muito. 12 horas, às vezes. Exato. E aí, quando diminui o crescimento corporal, ele estreita de novo o sono, né? Então, vai dormir 8 horas. Quando o adolescente volta a dormir muito, então 10 adolescente horas. Tem uma alteração fisiológica no relógio biológico ali, dorme até um pouco mais tarde, começa a funcionar mais tarde também. Tem o estirão da puberdade, né? Então o corpo precisa. E aí depois, quando a gente já é adulto, a gente vai dormindo menos, só que a gente vai dormindo cada vez menos. A pergunta que a gente faz para os nossos pacientes é se o sono é reparador, se você descansa com o quanto você dorme. Então, isso é uma coisa muito importante. Às vezes você fala, eu acordo 3 horas da manhã. Mas às vezes você deitou umas 11, acordou às 3, não precisa dormir durante o dia, você acorda descansado, porque seu sono tem uma qualidade boa. Né? Nessas 4 horas que você dorme muito bem. Tem quem durma 8 horas e não descansa. Principalmente quando você toma remédio, porque daí as fases do sono que você tem que passar ali, o remédio altera completamente isso. Sim. Então, às vezes a pessoa pensa que ela está realmente melhorando o sono, mas não está. Sim. Exatamente. E a primeira coisa, eu falo até para os meus pacientes que nem são idosos, a primeira coisa que a gente tem que fazer para melhorar o sono, né, com níveis muito reais de evidência científica, é a questão da higiene do sono. Sem dúvida. Se você não melhora a base ali, você pode pôr o remédio que for, você só vai estar meio que mascarando o sintoma que continua ali. E nunca vai aprender a dormir direito. Nunca vai aprender a dormir direito. Não vai saber o que é ter uma vida quando você dorme bem. É tão bom, né? É bom. Verdade. E me falem histórias engraçadas, assim, divertidas de pacientes idosos que vocês atendem, se é que vocês podem contar alguma. Sim. Assim, Pode conversar. Eu acho que uma que me marcou muito, a gente, durante o processo da pandemia, foi a transição para as consultas digitais, né? Isso. As consultas virtuais. Isso é legal falar, como que os idosos, né, eles convivem com esse mundo digital, né? É um mundo à parte, né? Então, muitas vezes eles têm auxílio de alguém para aquilo, mas às vezes funciona. E uma vez, no auge da pandemia, 2020, a gente estava testando ainda muito essas chamadas de vídeo para fazerem consultas. E eu atendi uma paciente, a qual ela tinha uma queixa de dor muito importante, intensa. E ela atendeu durante o vídeo todo, ela tinha um papagaio.
que ficava na cadeira, assim, do lado dela. E aí eu falava pra ela, mas como é sua dor? E o papagaio repetia, dói, dói, dói. E aí foi a consulta inteira. A mulher, eu não conseguia falar com ela, porque o papagaio repetia a consulta inteira, dói, dói. Eu falava, aí eu cheguei uma hora e falei pra ela, a senhora deve ter muita dor, porque o meu papagaio não para de repetir que a senhora tem muita dor. Ela, eu tenho mesmo. E o papagaio, dói, 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 dói. Consulta inteira de vídeo. Essa questão da tele, né? Tem paciente que às vezes coloca no ouvido. Tipo, vocês estão na câmera Por e... vídeo, aí a gente olha, mas não, é para tirar, eu consigo ver, né? Mas eu passo por uma situação engraçada. Alguns pacientes que têm demência, conforme a evolução, né? Eles vão perdendo um pouquinho o que a gente chama de freio social. Todo mundo tem um freio social. Vê uma pessoa bonita na rua. Exato. Você vê uma pessoa bonita na rua. Exato. Se é uma pessoa bonita, você fala, olha só, que moço bonito, né? Você não vai gritar, oh, gostoso, né? Você não vai falar um negócio. E aí eu tenho uma paciente que ela que a gente chama de frontalizada. Ela perdeu esse freio social. E ela sempre esquece que eu sou casado. Então ela chega e ela assim, nossa, mas que médico bonitão. Aí ela fala assim, não, tudo bem. Aí a acompanhante fica vermelha. Sem graça. Ela fala, tia, não fala uma coisa dessa. Aí você fala assim, gente, é esperado. Exato, né? Aí eu falo, mas eu sou casado. Eu não acredito que o senhor é casado. Que mau caminho. Então é uma situação engraçada, mas que é natural. Pode aparecer com a doença da demência. E tá tudo bem, tá, gente? O médico sabe disso. O médico sabe. A gente fica um pouco sem graça também. Mas depois ela falar, e 10 vezes no seu consultório, falar 10 vezes a mesma coisa, a hora que ela chega, você já fala, já sei que ela vai falar. Lógico. Aí até a acompanhante já passa a falar, tá beleza. Exatamente. Sempre a sobrinha dá uma coisa, tia, não fala, esse daí é casado. Eu falo, não tem problema, pode falar. Tá tudo bem. Tudo em ordem. E assim, teve uma vez que você botou no seu Instagram uma questão que você atendeu uma paciente de 100 anos e daí você perguntou lá que exames que a gente deveria pedir e que exames que a gente tem que pedir para uma paciente de 100 anos que vai lá só para fazer um acompanhamento. O que se faz com alguém com 100 anos? O que a gente olha? Qualidade de vida. 100 anos, ela já passou por todos os riscos, ou ele, que poderia ter passado. Era uma mulher. Era uma mulher. E é mais comum que as mulheres sejam mais longevas. É mais comum, principalmente porque envolve processos iniciais de violência, onde a violência se direciona mais ao público masculino, no início, né, adolescência e tudo mais. E riscos expostos maiores, riscos de trânsito também expostos maiores. E cuidado com a saúde, né? A mulher é realmente superior nisso e vai buscar essa atenção da saúde. Culturalmente, a busca é uma muito maior. mamografia, né? Ela aprende aí no né? ginecologista desde a primeira menstruação ali, né? E isso a cultura se mantém, né? O homem é muito difícil ele ter um acompanhamento. Apesar que isso aparentemente está melhorando, tá? A gente tem bastante homens jovens no consultório, idosos jovens, que vão buscar a prevenção. Sim. E aí, a questão é que a gente não tem exame para pedir para uma pessoa de 100 anos, porque ela tem o que ela já passou de risco, ela já passou. Eu não vou buscar para ela se ela tem um colesterol mais alto, se ela tem um triglicérides mais alto, se ela está com diabetes ou não. Mas por que eu não busco isso? Porque isso depende sempre da expectativa de vida que a gente espera. Então, nós tratamos hoje o colesterol de uma pessoa de 50 anos, porque eu tenho a perspectiva de que ela vai viver até 80. E a gente quer prevenir e evitar coisas. Quando você tem 100, a cada ano dela é uma superação. Então, quando você tem 100 anos, ninguém espera dentro dos trabalhos e estudos que você viva mais que um ano. Então, vai caindo essa faixa de expectativa de vida. Então, não existe necessidade de exame algum para alguém assim. Na verdade, por alguns momentos específicos, a gente pede para tirar remédio. Então, pacientes que são longevos, que é o nome técnico, que são acima de 80 anos, normalmente a gente tira muito mais do que a gente põe. A não ser que ele tenha uma doença muito específica. Algo ali, muito específico que vai mudar a qualidade de vida dele. Mas processo de prevenção a longo prazo, pensando em 5, 10, 20 anos, isso aí não tem necessidade alguma. Então, paciente de 100 anos, não importa quem ele seja, mas é muito difícil a gente ter necessidade de pedir um exame, independente de qual for ele. Viu? Porque os riscos, eu falo que se ela tinha algum risco, ela já superou. Ela já mostrou que é capaz. Por que eu vou duvidar dela?
Então, Por que eu vou dar um remédio de colesterol para ela, para o colesterol não grudar naquela artéria, se isso daí leva 20, 30 anos, Pra né? acontecer. Onde que eu vou chegar com isso, né? Não, se ela chegou na tua frente com 100 anos, ela já mostrou que ela é capaz disso. O sinal é que, primeiro, se cuidou e que a genética é muito boa. Exato. Tem as duas coisas aí. Né? E essa questão de retirada de remédio é uma coisa que a gente tenta lutar bastante, né? Então, esses remédios são necessários. Então, a gente vai muito atrás do que é É necessário. o mínimo possível, né? É o mínimo possível. O mínimo possível viável ali, né? Eu me preocupo com um paciente que infartou, né? Que eu sempre, a minha cunhada é cardiologista, e aí eu brinco com ela, olha, quando infarta é no mínimo 5 remédios. Sim? E eu falo, olha, aí o paciente chega, eu quero tirar remédio. Eu falo, mas o senhor infartou, eu tenho 5 remédios na minha frente, é muito difícil. Vai chegar um momento que a gente tira alguns, Sim. né? Mas é muito difícil. Então, se cuidar, exercício físico, antes, evitar tabagismo, bebida alcoólica, tudo isso ajuda a não ter o infarto. E isso não vai chegar para a gente com 80, 85 anos tomando 5 remédios. Né? Então, é muito melhor. É um envelhecimento muito saudável. Programar-se para envelhecer é muito importante. Né? E tem a história do deserto, né? Que eu queria fechar essa história, que isso é muito legal. Na verdade, a história do deserto foi criada pela doutora Ana Cláudia Quintana, que é uma minha geriatra. E a gente foi usando essa ideia, porque eu acho que é muito ilusória, que fala que nós moramos numa cidade, e aí eu vou chegar para você, né, e vou falar que daqui 40 anos nós vamos morar no deserto. Não adianta você virar e falar, eu não quero, eu não vou, não existe essa opção. Tudo vai acabar aqui, daqui 40 anos vai todo mundo pro deserto. Vai parar uma van aqui na frente, cada um pega a sua malinha e vai todo mundo pro deserto. Só existe uma chance de você não ir, morrendo antes. Caso ao contrário, vai todo mundo. E aí você tem 40 anos. E esse dia chega. A van para aqui na frente, todo mundo pega sua malinha e vamos todos pro deserto. E aí chega no deserto, e aí você vira pra mim e fala, nossa, é frio aqui, né? Não sabia. Aí o Guilherme me vira e fala, mas precisava trazer água? E nosso protetor solar? Mas a gente vai dormir aonde aqui? E aí você teve 40 anos para se preparar para ir morar no deserto. E esse é o processo do envelhecer. A gente começa a olhar para o envelhecer e você tem como se preparar para ele. Porque é isso, é a van do deserto. Se você não vai envelhecer com uma única opção, se você morrer antes. Caso contrário, essa opção não existe. Todos nós vamos envelhecer. E existe uma diferença muito grande. Quando você chega no deserto preparada, se você não tiver com frio, se você não tiver com fome, se você não tiver com sede, você vai conseguir admirar o que tem ao redor. E é o céu mais lindo do mundo. Qualquer céu de um deserto que você vai, é o céu mais maravilhoso. É mesmo, já fui no deserto. É indescritível. Só que se você tiver com frio, com fome, se você tiver queimado de sol, você não vai conseguir admirar isso. Então, o processo do envelhecer é isso. Se a gente consegue se preparar para ele, talvez a hora que a gente chegar nos 80, a gente olha e fala, isso aqui é incrível. É a melhor idade. Eu tenho diferenças, tá? Minha pele tá mais enrugada, eu ando um pouco mais devagar, mas daí? Eu tô indo passear, eu tô programando uma viagem, eu tô lendo um livro, eu tô fazendo uma coisa nova, eu aprendi um esporte, eu fui atrás de coisas coisas novas e interessantes. Mas se você chegar ali e não estiver preparado, você vai olhar o tempo inteiro para a dor na coluna, porque você perdeu o que estava antes, você vai olhar para questões do seu dia a dia que você não consegue fazer mais. E é aquela questão que sempre chega até a gente, a comparação. Porque há 10 anos atrás eu não era assim. Não, não era. E ninguém é. Há 10 anos atrás, nenhum de nós era como nós somos. Então, o processo de envelhecer é essa comparação. A gente precisa se preparar para ir morar no deserto para que a gente possa admirar o que tem ao redor quando a gente chegar lá. Se a gente tiver o privilégio de chegar lá. Muito legal essa história, nossa. Desde que eu ouvi você falando, eu falei assim, nossa, isso daí é o que faz a diferença, a gente pensar de outra maneira, né? Porque muitas vezes, culturalmente, a gente fala, envelhecer é ruim, e não é, né? Quer dizer, a gente vai ter um monte de experiências que a gente não tinha antes. E só vai acontecer uma vez. Cada fase da vida tem a sua glória, né? A gente vai precisar estar preparado para olhar. Exatamente. A gente pode olhar para o lado bom ou para o lado ruim. Se você sai de casa, você pode falar, agora tem que pagar as contas. Mas você pode pensar, agora eu sou independente. Então você pode pensar em dois jeitos diferentes, né? Meninas, só tenho a agradecer. Foi Obrigada muito legal. Muito Obrigado. legal. Obrigada pelo muito convite. bom. Vocês gostaram do primeiro podcast. Adoramos. Essa estreia foi muito boa.
Espero que vocês tenham gostado, curtido o nosso podcast e até a próxima.